Evangelho segundo São João, capítulo 1, prólogo. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio junto de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Apareceu um homem, enviado por Deus, que se chamava João. Veio como testemunha para dar o testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para dar o testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como de Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: Este era aquele de quem eu disse: O que há de vir depois de mim é mais do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós participamos da sua plenitude e recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade foi trazida por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele mesmo é quem o deu a conhecer. Manifestações da glória divina de Jesus. Eis o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a perguntar-lhe: Quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou, e confessou: Eu não sou o Cristo. Eles perguntaram-lhe: Quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és, pois, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse-lhes então: Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus. Interrogaram-no dizendo: Como batizas, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: Eu batizo em água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Essas coisas passaram-se em Betânia, na banda do além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha ter com ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizar em água, para ele ser reconhecido em Israel. João deu este testemunho. Vi o Espírito descer do céu em forma de pomba e repousou sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dei testemunho de que ele é o Filho de Deus. Ao outro dia, João lá estava novamente com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo as suas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Jesus, voltando-se para trás e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais vós? Eles responderam-lhe: Rabi, o que quer dizer mestre, onde habitas? Jesus disse-lhes: Vinde ver. Foram, viram onde habitava e ficaram com ele aquele dia. Era então quase a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que tinham seguido Jesus. Este encontrou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Levou-o a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse:
Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir à Galileia. Encontrou Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era natural da cidade de Betsaida, pátria de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael disse-lhe: De Nazaré pode porventura sair coisa que seja boa? Filipe disse-lhe: Vem ver. Jesus viu Natanael, que ia ter com ele, e disse dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael disse-lhe: De onde me conheces tu? Jesus respondeu-lhe: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores que esta. E acrescentou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Notas do rodapé. O Verbo, isto é, a palavra substancial de Deus. Nele estava a vida, etc., como em sua fonte universal. E a luz, etc., isto é, o Verbo resplandece entre as trevas da ignorância causada pelo pecado, por meio dos patriarcas e dos profetas. Depois vem ele próprio ao mundo ensinar os homens. Mas as trevas não o compreenderam, etc. Isto é, uma grande parte dos homens, endurecidos pelo pecado, fecharam os olhos à luz e permaneceram nas trevas. Para dar testemunho, etc., para tornar conhecido Jesus Cristo, verdadeira luz dos homens. Era a luz verdadeira, etc. O texto original diz: a luz verdadeira, a que ilumina a todo homem, vinha ao mundo. Para o que era seu, etc. Isto é, para os judeus chamados a herança de Deus. Não nasceram, etc. Esta filiação adotiva não se realiza por meio de uma geração carnal, mas por meio de uma geração espiritual que tem por princípio o próprio Deus, o qual nos comunica a sua graça e nos torna participantes da sua natureza. A lei é dada por Moisés, etc. Além de ser imperfeita, somente fazia conhecer o mal, e não dava forças para o evitar, estando cheia de figuras. Jesus Cristo, porém, deu-nos a graça que nos fortalece para fazer a vontade de Deus e, com a sua encarnação, fez passar a realidade às figuras do Antigo Testamento e fez conhecer a verdade por meio da revelação dos mais altos mistérios de Deus. O profeta, segundo a opinião dos judeus, um enviado de Deus devia preceder o Messias. Eu batizo em água, etc., em oposição ao batismo no Espírito Santo que Jesus dará. Filho de José. Felipe não conhecia ainda o mistério da encarnação e da conceição virginal de Jesus Cristo e ignorava que ele tinha nascido em Belém. De Nazaré pode vir algo bom, etc. Nazaré era uma aldeia desprezada por todos, e por isso Natanael não acreditava que o Messias viesse de lá. Subindo e descendo, etc. Há aqui uma referência à visão de Jacó, Gênesis 28:12. O Filho do Homem, tendo os anjos ao seu dispor, estabelecerá uma íntima comunicação entre o céu e a terra.